Oi, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar aqui para mais um encontro falando a respeito de como lidar com pessoas difíceis na igreja. Então, gente, no último vídeo nós falamos a respeito de autoconhecimento em Deus, claro. Aí nós estamos abordando ainda, né, nessa direção de que eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho um chamado, e o que eu posso fazer nesse chamado? E o tema da aula de hoje é descubra-se no Filho. Então vamos ver a categoria de dom do Filho, que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, onde fala, pessoal, do apóstolo, do profeta, dos evangelistas, dos pastores e mestres. Gente, esses aqui são até mais falados do que aquela categoria anterior que está em Romanos 12, do 6 ao 8, né, que nós vimos ali os dons motivacionais, vocacionais, ou os dons do Pai, tá? Essa aqui é um pouco mais falado, porém, aqui o problema é que muita gente quer ser algo que não é. Então, tem gente querendo ser apóstolo e ele não é apóstolo, tá bom? O apóstolo tem características, pessoal. Ele é um enviado com uma missão. Você não vê apóstolo cuidando de igreja por muito tempo, não. Ele vai, estabelece um trabalho, forma uma liderança, coloca um pastor lá e vai para um outro lugar. Então, o apóstolo é um ministério, assim, ele é mais itinerante, ele fica determinados tempo, né, parado em um determinado local, até que a igreja seja fundada, seja estabelecida. Então, vamos dizer assim, que esse daqui é o melhor dos ministérios para poder começar um trabalho. Tem igrejas que chamam esse irmão aqui de missionário. Pode ser também, embora na essência, gente, todos nós somos missionários, né? Então, é o melhor tema para esse ministério aqui não deixa de ser um missionário, mas o termo mais correto é apóstolo. Ele é um especialista em estabelecer vidas, em fundar igrejas. Uma das características do ministério dele é ser acompanhado por sinais e prodígios. Então, muitos querem ser esse daqui. Por quê? Porque ele tem aquele desejo, né, de ir nas igrejas, de pregar, recolher oferta, e com título de apóstolo, isso é muito mais fácil. E é por conta disso que surge no nosso meio a apostolice. Uma característica forte desse irmão aqui, ó, desse chamado aqui, é que ele tem que ter dom de ensino. Por quê? Não tem como você estabelecer uma liderança, irmão, se você não der aula para eles. Tá bom? Então, tem muita gente aí que quer ser apóstolo, né? Agora, você quer enfrentar os desafios que um apóstolo enfrenta? E aí, um raciocínio que nós desenvolvemos aqui é o seguinte: é que se tem os falsos apóstolos, meu irmão, é porque tem os verdadeiros, certo? O diabo não iria perder tempo em levantar falso apóstolo se não tivesse o verdadeiro, e a própria Bíblia fala a respeito disso também. Então, eles estão no nosso meio hoje. Os outros ali, ó, que a gente menciona, são os profetas também, falsos profetas. Muita gente querendo profetizar, não é verdade? Querendo ser profeta. Irmão, uma coisa é você ser usado por Deus no dom de profecia de 1 Coríntios 12 ou no de Romanos 12 que nós falamos anteriormente. Outra é você ser profeta. Entende? É diferente. Eu já tive aula com pessoas que são profetas. Nossa, uma aula assim fantástica, irmão. Os dons de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e profecia fluem nesse ministério de uma forma assim natural. Então tem gente também querendo ser profeta, pelo mesmo motivo, porque é um ministério que dá para você, às vezes, ganhar dinheiro com ele, não é verdade? Já pensou, chega um profeta ali, faz um culto, nossa, o povo, ele vai rapelar o povo do jeito que ele quiser. Tá? Então, por isso que tem os falsos profetas no nosso meio, mas tem o verdadeiro. Esse irmão aqui, ele é responsável por dar a direção. Então, é um ministério que não trabalha isoladamente. Ele atua junto com o apóstolo, quando os dois estão reconhecidos na igreja, dando a direção. Então, o apóstolo começa a fundamentar a igreja. É como se numa construção ele olhasse para as paredes e falasse: olha, apóstolo, essa parede aqui, ela tem que ser naquela direção. Entendeu? Isso aqui tem que ficar mais assim e tal. Esse alicerce, assim, assim, assim. Entendeu, gente? Então, é um ministério complementando o outro. Então, existem os profetas no nosso meio. Nós só temos que preparar a igreja para reconhecer esses irmãos, porque isso é uma bênção. Precisa. Outro aqui agora que é reconhecido com maior facilidade, que é o evangelista, né? Ao contrário do profeta, do apóstolo, o profeta não é um ministério de muitos sinais e prodígios. Acontece, mas não é tanto assim em termos de cura, tá? De milagres, de paralítico andar, etc, tá? O dele é mais
palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e profecia. Já o evangelista é semelhante ao apóstolo e é um ministério que vai para fora das quatro paredes. Hoje nós temos denominações colocando evangelista para cuidar de igreja, irmão. Isso não funciona. Entende? Porque essa pessoa, o negócio dela é ir, é evangelizar, é viajar. Então, vamos dizer assim, o que o evangelista faz? Ele vai lá fora, pega aquelas pedras que estão lá, entendeu? As vidas que estão lá, vamos dizer assim, né, que vão se transformar em pedras vivas, segundo aí 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, e ele leva para a igreja e coloca nas mãos do pastor. Ó, pastor, tá aqui, ó, é tudo pedra, ou é tudo peixe que eu pesquei lá, tá aí, agora tem que cuidar deles, entendeu? Evangelista não cuida de igreja, gente. Entende? Isso não funciona. Então, característica dele é um ministério para fora das quatro paredes, entende? Ele está sempre envolvido em campanhas evangelísticas, em atividades no parque, na praça e tal, etc, etc. Esse ministério é acompanhado por sinais e prodígios também, como o ministério apostólico. Você vê um evangelista pregando, meu irmão, curas, milagres, maravilhas, sinais e prodígios acontecem com muita frequência, sabe? Então, o fato da pessoa evangelizar não significa que ele é evangelista. Eu convivo com pessoas assim, que falam de Jesus com muita facilidade, mas ele não é evangelista. Por quê? Porque essa pessoa, ela é mais voltada para ficar dentro do templo. Então, quando ela está na rua, ela fala isso aqui, mas o negócio dela é ficar no templo. A igreja que tem um evangelista de Efésios 4:11 reconhecido, meu irmão, essa igreja cresce rápido. Vai voar. Então, por isso que é importante os líderes terem discernimento e falar, olha, vamos olhar, tem irmãos com chamado apostólico aqui, vamos desenvolver essa pessoa. Tem gente com chamado profético, quais são as características desse chamado? Tem evangelistas, nossa, quem são? O Senhor mostra para nós quem são essas pessoas. E com isso, nós vamos evitar também conflitos na igreja, que entra naquilo que nós estamos falando aqui, como lidar com as pessoas difíceis. Tem gente querendo ser evangelista, outro, muitas vezes, tem um chamado de apóstolo, quer ser pastor, outro que é pastor, quer ter um chamado de evangelista, enfim, tá complicado. É a mesma coisa que o seu estômago, vamos dizer assim, fazendo um paralelo com o corpo, quisesse ser o fígado. Não vai funcionar, irmão. Cada um foi feito para uma determinada função. E depois, nós temos aí o ministério pastoral, que é o mais conhecido de todos, não é verdade? Claro, sem dúvida nenhuma. Então, o fato de você pregar e dar aula, meu irmão, não significa que você é pastor. Eu faço essas duas funções e eu não sou pastor. Entende? Eu vivo bem assim, eu vivo feliz, eu tô leve, entende? Tô tranquilo, eu sei que um pastor não é melhor que eu, nem eu sou melhor que ele, acabou. Deus olha, Deus vai cobrar de cada um de acordo com a responsabilidade que foi dada, de acordo com os dons. Então, algo importante. Apóstolo não é gerente de pastor, não é uma hierarquia, irmão. Aqui muita gente confunde e aí dá problema, dá briga na igreja. Entendeu? Apóstolo não é superior a profeta, nem a evangelista, nem a pastor. Todos eles estão na mesma posição diante de Deus, são os dons de governo da igreja, né? Então a gente precisa reconhecer esses irmãos. Agora, ministério pastoral, características dele. Primeiro, ele tem que pregar. Não existe, meu irmão, pastor que não prega. Como é que é isso? Outro dia, conversando com uma pessoa, ela falou para mim que a esposa do pastor dela cuida das crianças, então é pastora. Não, esquece, meu irmão, esquece. O ministério pastoral é muito mais amplo que isso. Eu não estou dizendo que a irmã não possa cuidar de criança e ser pastora, eu não estou falando isso. Mas o ministério pastoral não se resume a isso, está muito longe de resumir a isso. Entende? Aí o que ocorre? Pode ser que o irmão seja pastor, glória a Deus, tem o chamado dele, e a esposa dele não tenha. Aí o que o povo faz? Começa a colocar um peso em cima dessa irmã que ela não tem, começa a cobrar que ela visite, começa a cobrar muitas vezes que ela pregue a palavra, e diz uma pessoa que não prega a palavra. Qual que é o problema disso? Mas ela tem outro dom. Pode ser que ela tenha um dom do pai, que a gente mostrou agora há pouco, ou pode ser que ela seja uma evangelista. Qual que é o problema? Nenhum. Ou uma profeta, sabe? Ou uma mestre, né? Não tem problema. Agora, nós precisamos colocar os pontos nos lugares certos para não colocar peso em ninguém. Então, se você começa a cobrar de uma esposa de pastor que ela seja pastora e ela não for, Deus não chamou ela, lembrando que esse aqui é um chamado de ventre. De novo, ou você nasce com ele, Deus já te deu, ou você não tem. Você pode ver lá em Gálatas que o apóstolo Paulo fala que ele foi chamado desde o ventre da mãe dele. Jeremias fala também. Então, quem é pastor, meu irmão, já nasceu pastor. Quem não é, não adianta você orar pedindo que Deus não vai te dar, tá bom? Porque na presciência dele já determinou que você, um chamado, já te deu uma oportunidade para você pastorear.
ou não deu, como é o meu caso. E eu vivo muito feliz, não tem peso em cima de mim, eu estou bem tranquilo, é isso, meu irmão, não tem problema não. Eu vou fazer aquilo que Deus me chamou, não tem erro, entendeu? Então, não vamos colocar em cima das pessoas uma responsabilidade que elas não têm, porque isso vai gerar conflito na igreja. Chega uma hora que a pessoa não aguenta mais falar, não, ela começa a falar para o marido dela que ela não quer ir na igreja mais, ou começa a ficar mais escondido, porque o povo está jogando em cima dela um peso que ela não tem, ou em cima do irmão, né? Pode ser que ele também não seja pastor, pode ser que ele seja um evangelista, entendeu? Seja um profeta e o povo chamando ele de pastor o tempo todo. Ele não é aquilo. Entende? Aonde que dá o problema, onde que tem os conflitos? E tem gente também querendo ser pastor, por outros motivos. Ainda mais se a igreja pagar salário, meu irmão. Aí que o povo quer mais ainda. Entende? Só que se esquece da responsabilidade. Você vê, às vezes tem gente que está ali na frente de uma igreja que ele não tem chamado de pastor. Mas ele está ali por diversos motivos. Ou porque alguém colocou ele ali e ele aceitou, ele não sabia, foi lá e aceitou, e agora ele está ficando doente. Está levando peso em cima dele. Por quê? Porque ele não tem a unção para poder pastorear a igreja, para poder cuidar de pessoas, para aguentar aquela ovelhinha que vai ali semana após semana confessar para ele o mesmo problema, irmão. Isso ao longo de meses, aquela pessoa não muda, ou muda pouquinho, bem pouquinho, irmão. E ele tem que aguentar isso, ele não aguenta. Agora, quem tem a unção, quem for chamado, vai aguentar. Percebe? Então, você é um pastor, você é um profeta, você é um apóstolo, irmão, glória a Deus. Deus falou com você, amém, meu irmão. Entendeu? Vai para cima e exerce o teu chamado. Esses dois aqui, ó, o pastor e o evangelista, são os dois mais reconhecidos na igreja, né? Por quê? Afinal de contas, as denominações precisam do evangelista para captar as pessoas, para trazer para a igreja, e do pastor para cuidar. Como é que vai ficar sem esses dois, na é verdade? Então, são os dois mais aceitos. E nós temos também ali o mestre, tá? Que esse aqui também é pouquíssimo reconhecido, gente. Eu acho que dos 5 aqui, talvez seja um pouco reconhecido, tá? Assim como o profeta também, né? Mas enfim, primeiro que as igrejas, boa parte das pessoas, não são as denominações, mas as pessoas não valorizam o ensino aprofundado da palavra, entende? Você pode ver que você falar de cursos teológicos, de estudar a Bíblia, você cobrar R$ 100 por mês aí, meu, o povo acha ruim. Agora, para pagar uma faculdade de 800, 900, 1.000, 2.000, a pessoa paga. Entende como é que é? Então, o ensino na igreja hoje não é valorizado. Não, infelizmente não é. Agora, algo que nós falamos, que dá para fazer um paralelo aqui, ó. Veja bem, nós falamos lá em Romanos 12 do dom de ensino, lembra? Tá? Todos que têm o dom de mestre, automaticamente eles têm aquele dom de ensino de Romanos 12. Não tem como. Agora, nem todos que têm o dom de ensino de Romanos 12 são mestres, meu irmão. É o meu caso. Eu tenho aquele dom de ensino lá, mas eu não sou mestre. E eu estou tranquilo também, não tem problema. Entende? Não tem problema nenhum. Isso não vai, eu não vou ficar triste, eu não vou ter que fazer cura interior por causa disso, meu irmão. Eu estou tranquilo, certo? Então, nós precisamos entender o seguinte: você é mestre, meu irmão, vai se preparar, vai estudar a palavra. Onde que nós vemos os mestres envolvidos? Eles estão ali, ó, na escola dominical, é uma pessoa que gosta de fazer eventos relacionados a curso, é uma pessoa que estuda muito a Bíblia. A pessoa fala, eu sou mestre. Tá. Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Não, sabe como é que é? É porque eu não tenho tempo. Não, meu irmão, esquece. O mestre é aquela pessoa que ele tira um tempo para estudar a palavra frequentemente. Ele não fica sem estudar a palavra. Não é só leitura, não é estudo, é pesquisa aprofundada. Você quer exemplos de mestres? Tá, vou citar um aqui para você, ó. Russell Shedd, tá, da Bíblia Shedd. Esses comentaristas que você vê aí nas Bíblias, meu irmão, todos eles são mestres. Tá? Às vezes você pega irmãos, por exemplo, agora eu estou estudando um material da CPAD. Eu não tenho dúvida, a pessoa que produziu aquele material é o mestre que está ali. Nosso material muito bom. Ele pesquisa muito a fundo, gente. É tão profundo que, para mim, chega até a ser, fala, meu Deus, eu não tenho tanta paciência para pesquisar isso aí, não. Mas ele vai atrás. Entende? Então, o mestre é aquele que ensina com profundidade, não é aquele que chega e dá uma aula ali e tal, não, não. Não é assim. É diferente. São palavras no grego, palavras no hebraico, ele vai na cultura, aprofunda naquilo ali, ele faz vínculos, gente, com diversos assuntos. Ele está falando um assunto aqui, ele vai puxar, fazer um vínculo com a economia, porque ele é antenado em vários assuntos, ele tem uma bagagem de conhecimentos gerais muito grande também. Entendeu? Ele não estuda só teologia, não, ele estuda outras ciências. Para quê? Para poder trazer conteúdo. Geografia bíblica é um assunto que mestre estuda. Entende? Você gosta de geografia bíblica?
Entendeu? Então tem que ver todas essas coisas. História da igreja é um assunto que pouca gente conhece. Você quer ver outra coisa que pouca gente conhece, mas que o mestre conhece bem? Aqueles mapas que tem atrás da Bíblia. Você conhece bem aquilo ali? Pois é, aquilo ali é mestre, gente. Mestre conhece. Eu conheço alguma coisa daquilo ali, mas não vou tão a fundo, tá bom? Então, irmãos, quer saber como lidar com pessoas difíceis na igreja? Se identifique no Pai. Descubra-se no Pai. Você é um desses 5 ministérios? Amém, glória a Deus. Vá atrás disso, procure estudar a respeito desse chamado. Aí você pode falar assim, mas a igreja que eu tô, ela não reconhece o profeta. Como é que eu faço? Meu irmão, exerce a sua função sem o título mesmo. Entendeu? Você pode orar pelas pessoas, você pode pregar, Deus pode te usar em profecia, entende? E assim vai, tá certo? Agora, algo que nós podemos resumir aqui, então, seria o seguinte, ó, o pastor aplica a palavra, o mestre explica. Se você vê um mestre pregando, meu irmão, ele vai explicar a palavra. Então, se ele não souber diferenciar bem, toda vez que ele for pregar, ele vai dar aula. Então, daí também a sabedoria para quem tem esse dom de mestre. Se você que está me ouvindo tem esse dom, você sente isso na tua vida, glória a Deus, mas saiba, ó, pregação é pregação. Aula é aula. Não vai querer ficar dando aula domingo à noite, meu irmão, porque cansa o povo. Entende? Cansa. Domingo à noite é culto de pregação. Se é para pregar, vamos pregar. Se é para dar aulas, vamos dar aula. Então precisamos saber a diferença de um para o outro. O profeta, olha ali, ó, ele aponta a palavra, tá vendo? Ele mostra, tem isso, tem aquilo, que nós falamos, ó, tem que mudar aquilo ali, ó, Deus está exortando nesse, naquele sentido. Isso é o profeta, com ousadia, não importando o que vão fazer com ele. E acabou. Certo? E o apóstolo, como eu falei, ele estabelece a palavra na vida das pessoas, ele funda igrejas, né? Ele levanta pessoas, estabelece uma liderança ali, vai embora, e esse é o desafio dele. Né? E o evangelista é aquele que está para fora das 4 paredes também. Ele está sempre indo atrás de almas, fazendo eventos evangelísticos, e glória a Deus, meu irmão. Isso é maravilhoso. A igreja que tem esses dons muito bem reconhecidos, ela vai crescer rápido, meu irmão. Se você não tenha dúvida. Tá? Agora, o que a gente tem visto nas denominações de hoje, infelizmente, é o seguinte, ó, você vê, aliás, antes disso, ó, deixa eu ler o texto aqui, ó, Efésios 4:11. E ele designou alguns, tá vendo? Não são todos, gente. A maioria de nós não tem esses 5 ministérios aqui, e nós temos que nos conformar com isso, tá certo? Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, tá bom? Então, eu quero dizer para você o seguinte, olha, se não tem profeta, se não tem apóstolo, não tem mestre, também não vai ter evangelista e muito menos pastor. Por quê? Porque o mesmo versículo que fala desses 3, fala dos outros 2. Compreende? Então não tem como ignorar esses aí, meu irmão. Não tem jeito. A igreja que ignora isso, ela vai crescer, ela cresce, mas ela vai crescer deficiente. Por quê? Porque esses ministérios, eles foram chamados para o aperfeiçoamento dos santos, conforme diz Efésios capítulo 4, versículo 12. Olha aí, ó. Então, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para que nós vamos aperfeiçoar os santos? Para o desempenho do seu serviço. Para que mais? Para a edificação do corpo de Cristo. É assim, olha ali, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Não tem como chegar na unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus se esses 5 ministérios não estiverem estabelecidos, reconhecidos na igreja local. Isso não vai acontecer, desculpe, eu sinto muito te informar, mas não vai acontecer. Porque eles estão no corpo de Cristo para isso. E é como eu falei: se tem falso apóstolo, é porque tem o verdadeiro. Entende? Se tem falso profeta, é porque tem o verdadeiro também. Se tem falsos mestres, como a própria Bíblia fala, é porque tem o verdadeiro, irmão. Não adianta. As denominações podem não aceitar isso, mas eles estão aí, quer queira, quer não. E aí diz aí, ó, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então a igreja vai andar, se não reconhecer sim, claro que vai, mas só que vai andar deficiente, isso é fato, tá bom? Avançando, olha o versículo 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Tá vendo? Então, os dons do Pai, mas os dons do Filho, entendeu? Tudo funcionando bonitinho, direitinho, é o auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, tá vendo? Efésios 4:16, cada um cooperando naquilo que Deus chamou. Efetua o quê, gente?
o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, quando esses 5 ministérios estão atuando, o crescimento vai vir naturalmente. O evangelista vai fluir fazendo o trabalho dele, o pastor fazendo dele, ninguém é melhor que ninguém, né? O apóstolo fundando outras igrejas, o mestre levantando pessoas, diminuindo o nível de analfabetismo bíblico que tem na igreja. Ele vai preparando essas pessoas, identificando ali no meio quem é pastor, quem é profeta, quem é apóstolo, quem é mestre, ou quem não é nenhum desses. E também não tem problema você não ter nenhum desses. Quem vai te dar o seu galardão é Deus. E ponto final. Agora, muita gente se apega naquela igreja de Atos, né? Atos capítulo 2, a igreja primitiva, para falar: ah, não, nós vamos orar e vamos crer que Deus vai dar o crescimento, porque lá em Atos, a gente vê que em cada alma havia temor, né? Atos 2:47, e aí o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Só que tem um detalhe, meu irmão: na igreja de Atos, os 5 ministérios estavam atuando ali, certo? Os 5, por isso que a igreja ia sendo acrescentada mesmo, esses irmãos estavam fluindo lá, tá bom? Então, pense nisso, essa é outra matéria também que nós damos aula no seminário, são 12 horas de conteúdo nisso aqui, meu irmão. Então, você vê que tem muita coisa, eu dei uma pincelada aqui para contribuir com você. Então, quer reduzir conflitos na igreja? Descubra-se no Pai. Quem você é no Pai? Ah, não sou nenhum desses. Ah, mas, aliás, no Pai, né? Os dons do Pai de Romanos 12. Ah, não, eu tenho o dom de profecia. Ah, eu tenho o dom disso, dom daquilo. Ó, quem eu sou no Filho? Olha, no Filho eu não sou nenhum. Ou, eu sou evangelista. Nossa, glória a Deus, eu sou mestre. Então, descubra-se nos dons do Pai e nos dons do Filho, gente. Isso é muito importante. E eu encerro aqui fazendo aquele convite especial para você que me assiste, que ainda não entregou sua vida para Jesus Cristo. É importante que você procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, tá certo? Vá até um líder espiritual, algum irmão em Cristo, não precisa nem ser líder. Você fala: olha, ora comigo aqui, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero conhecer mais a palavra de Deus, eu preciso me aprofundar, porque eu quero saber qual é o meu chamado no corpo de Cristo, o que eu tenho que fazer para Deus, eu quero saber o que eu tenho que fazer para Deus, né? Então, faça isso. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, tá bom? E veja como é bom servir ao Senhor. E você, meu irmão, gente, vamos parar com esse negócio de querer ser uma coisa que nós não somos. Se você não é evangelista, meu irmão, aceita, irmão. Não fica arrumando problemas da igreja, e eu também. Vamos aceitar aquilo que nós somos, entende? Efésios 2:10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Se você é evangelista, está querendo andar na obra de pastor, vai dar problema. Se você é pastor, está querendo andar na obra de mestre, também vai dar problema, gente. Então, ou se você não é nenhum e quer andar na obra de algum desses 5, vai dar problema. Ah, não, mas é porque eu preciso de salário, e pastor na igreja tal recebe salário e tal, e eu estou precisando, e Deus vai me abençoar. Ah, meu irmão, para com isso. Para com isso. Vamos ser só aquilo que Deus chamou a gente para ser, que já está, ó, excelente. Se você fizer aquilo que Deus chamou, só isso aí, irmão, não precisa fazer mais nada, não. Faz só o que Deus chamou, que já tá bom demais. Tá bom, gente? Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.